Muito boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo. E antes de prosseguirmos nos estudos da obra de Allan Kardec, e hoje o programa é um prosseguimento do programa anterior, que trata de ligeira, conforme diz aqui a ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. E esta matéria está no livro de Allan Kardec, Obras Póstumas, que já foi explicado no programa anterior. E nós prosseguiremos hoje com o nosso breve programa Encontro com o Espiritismo. Mas antes fazemos a propaganda de O Evangelho segundo o Espiritismo, em francês, em seu original. Este livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma reprodução do livro original de 1864. Está aqui para o conhecimento daqueles que têm interesse nos estudos do Espiritismo. E de maneira que, dando prosseguimento ao que o nosso estudo de hoje, e nós consideramos de muita importância para aqueles que ignoram o Espiritismo, mas condenam o Espiritismo, aqueles que se posicionam como adversários do Espiritismo, e até alegando que o Espiritismo é uma doutrina diabólica, é uma religião satânica, é uma seita demoníaca, quando na verdade quem faz essa afirmativa, faz uma afirmativa leviana, porque não conhece o Espiritismo. Quem conhece o Espiritismo vê logo que o Espiritismo não é nada disto. E então Allan Kardec faz um esclarecimento muito oportuno, que não serviu só para aquela época, para os inimigos do Espiritismo daquela época, como também para os adversários do presente também e de alguns anos do futuro. Dizemos alguns anos, porque no futuro da humanidade a crença no Espiritismo será uma crença comum. Todos aceitarão o Espiritismo. Serão criticados aqueles que ignorarem o Espiritismo e censurarem o Espiritismo, porque o Espiritismo no futuro será uma crença comum para toda a humanidade. E então Allan Kardec, dando prosseguimento aos seus estudos, ele diz: as crenças que o Espiritismo propugna, divulga, as tendências que manifesta e o fim a que visa o Espiritismo, a ciência espírita, a religião espírita, a filosofia espírita, se resumem nas proposições seguintes. Vamos anotar o que Allan Kardec nos diz. Primeiro, palavra de Kardec: o elemento espiritual e o elemento material são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, as quais se completam uma à outra e reagem incessantemente uma sobre a outra. Ele quer dizer que elas interagem. Há uma ação recíproca e permanente dessas forças da natureza. O elemento espiritual, o espírito, a alma, e o elemento material, a matéria, o corpo, é a base do Espiritismo. Que ele diz aqui que o Espiritismo é baseado, se apoia nas leis da natureza. É isso que Kardec diz. As quais se completam, o elemento espiritual e o material,
uma a outra e reagem, interagem incessantemente uma sobre a outra, indispensáveis ambas ao funcionamento do mecanismo do universo. Quer dizer, o universo trabalha em cima dessas duas forças, a espiritual e a material. Continua Kardec. Da ação recíproca desses dois princípios, o espiritual e o material, se originam fenômenos que cada um deles, isoladamente, não tem possibilidade de explicar. A ciência, cabe à ciência física, não é? A física, a química, a biologia e outras ciências físicas, aí Kardec diz, a ciência propriamente dita, cabe a missão especial de estudar as leis da matéria. Mas o Espiritismo tem por objetivo o estudo do elemento espiritual. Quer dizer, é a ciência do espírito. É a ciência que pesquisa o elemento espiritual. É a ciência que investiga, que pesa, que prova a existência do elemento espiritual, na forma de alma, de espírito. Isso é a ciência do Espiritismo. Aí ele diz, o Espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual e suas relações com o elemento material, e aponta na união desses dois princípios a razão de uma imensidade de fatos, de fenômenos, até então inexplicados. Mas o Espiritismo explica, o Espiritismo caminha também ao lado da ciência. Caminha ao lado da ciência no campo da matéria. Admite todas as verdades que a ciência comprova, mas não se detém onde a ciência para. Quer dizer, ele está ombro a ombro, é o que Kardec diz, caminha lado a lado com a ciência, mas onde a ciência para, o Espiritismo não para. Ele vai em frente, porque ele vai ao alcance do princípio espiritual. A matéria ficou, a ciência ficou na matéria, mas o Espiritismo foi também até a matéria, mas vai além, no infinito, atingiu o espírito, o elemento espiritual. Aí Kardec continua, prossegue nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade. Segundo, a segunda base do Espiritismo, aí diz Kardec, sendo o elemento, estamos olhando aqui o relógio porque ele é materialista, sendo o elemento espiritual um estado ativo da natureza, os fenômenos em que ele intervém, não é, estão submetidos a leis da natureza, e são por isso mesmo tão naturais os fenômenos quanto os que derivam da matéria neutra. Ora, alguns de tais fenômenos foram reputados sobrenaturais, que são fenômenos dos espíritos ligados à alma, ligados ao espírito. São fenômenos naturais regidos pelas leis da natureza. É isso que Kardec diz, em relação ao Espiritismo como ciência do espírito. Alguns de tais fenômenos foram reputados de sobrenaturais, apenas por ignorância das leis que os regem. Em virtude desse princípio, o Espiritismo não admite o caráter de maravilhoso atribuído a certos fatos, aparições de espíritos, aparições das almas dos mortos, etc., embora lhe reconheça a realidade ou a possibilidade. Não há para ele, para o Espiritismo, está nu, despido de milagres, no sentido de derrogação das leis naturais. Porque o que é milagre? Milagre é o quê? É um fenômeno, uma ocorrência, um ato que atropela as leis da natureza.
E o Espiritismo não aceita como milagres, explica os milagres como fenômenos naturais. Quem taxa esse fenômeno de milagres são as religiões tradicionais e dogmáticas, porque não sabem explicar, ficam patinando. Então, nessa patinação, chamam milagres. O Espiritismo vai mais além. O Espiritismo não ensina como milagres. O Espiritismo, com o apoio das leis da natureza criada por Deus, aí o Espiritismo explica como fenômenos da natureza, naturais, e não sobrenaturais, e nem milagre, e nem maravilhoso. Donde se segue que os espíritas não fazem milagres. O Espiritismo não faz milagre, nem apoia milagre, e que é impróprio o qualificativo de taumaturgos dos espíritas, que muitos dizem que os espíritas são taumaturgos, que umas tantas pessoas lhe dão o apelido aos espíritos de taumaturgos, mas não são. E continua Kardec em sua reflexão. Ora lá, o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual prende-se de modo direto à questão do passado e do futuro do homem. Cinge-se a sua vida à existência atual, quer dizer, limita-se a vida do homem apenas a esta existência atual? Não. Ao entrar neste mundo, veio o homem do nada e pela morte volta para o nada? Não. Já viveu e ainda viverá o homem? Como viverá e em que condições o homem viverá? Numa palavra, é o que o Espiritismo questiona e ao mesmo tempo explica. Numa palavra, de onde veio o homem? O que é o homem? E para onde vai o homem?